Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês como eu ensino os meus filhos a dirigir. Tem muita gente que tá aí pensando, né, tá imaginando aquela cena, a Márcia Pontes sentada no banco do carona, os filhos sentados no banco do motorista e eu dizendo: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, não é assim, já te expliquei. Porque esse é o modelo que as pessoas têm na cabeça. Esse é o modelo que as pessoas têm em mente. Elas, quando vão para a autoescola para aula prática, é assim que funciona, um ensino por comando de voz. E as pessoas acham que vai ser assim, tanto que muitas, depois que se habilitam, não sabem sair sozinhas. Tem que substituir o instrutor por algum motorista da família. Aquele motorista que não é instrutor, que não sabe como ensinar, aquele motorista que ensina do jeito que ele quer e que te cobra uma prática que você não tem. Mas como é que a Márcia Pontes ensina os filhos a dirigir? Vocês sabem quem são meus filhos? Conhecem? A Maria, o Pedro, a Adriana, o João, o José. Nossa, Márcia, não sabia que tu tinha tanto filho assim? Tenho. Porque eu ensino cada aluno meu, tanto na prática quanto no virtual, como se fossem meus filhos, como se eu quisesse preparar um filho para a vida. E a melhor forma que você tem de preparar um filho para a vida é ouvindo, é estando presente nos momentos de dificuldade, realizando trocas afetivas, dando importância para o emocional, acompanhando, pegando pela mão, dizendo: olha aqui, filho, tá errando aqui. Tanto os meninos quanto as meninas, ensinar a prática de dirigir não muda, porque dirigir são movimentos coordenados. Você treina os movimentos para dirigir, aplica esses movimentos bem treinados. A pessoa que domina o movimento, seguindo um passo a passo, ela vai treinar e aquele movimento vai automatizar. Mas eu estou falando na essência da aprendizagem. Eu tenho filhos até mais velhos do que eu, porque são os filhos que a vida me permitiu escolher. E como todo filho de comportamento diferente, a gente tem aquele que é mais manhoso, aquele que é mais rebelde, aquele que te respeita mais, aquele que não te respeita, aquele que fica esperando, como um filho mimado, que receba tudo pronto dos pais e depois vai se transformar num pamonha na vida. Não vai saber tomar decisão, vai se frustrar. E olha como é difícil criar filhos nesses dias de hoje, nessa configuração de mundo maluco que a gente vive. É muito difícil. E inclusive os filhos da direção. Porque os filhos da direção, eles querem que toda boa mãe faça por eles. Faça tudo por eles, entregue tudo para eles. Em forma de um vídeo curto, de 1 minuto, vai me cortar, vai me cortar. A gente já... É isso que eu quero ensinar para os meus filhos. A olhar uma situação na vida, no trânsito, e saber que decisão tomar. Mas os filhos da direção de hoje em dia,
eles são muito apressados, ansiosos. Eles querem me ultrapassar pela direita, rapaz. Tome juízo, tem um ônibus aí. Pode ir, de boa. Os filhos da direção, eles estão muito mal criados. Não que não recebessem educação, mas eles não colocam a educação deles, olha, em prática. Mas vocês querem saber de onde surgiram esses filhos todos? O meu nome é Márcia Pontes. Talvez você não me conheça, talvez você seja um daqueles filhos presentes aqui no canal. Talvez você seja um filho novo que entre para minha vida agora. Eu tenho 58 anos. Já tenho idade para ser mãe e avó de muitos de vocês, meus filhos da direção. A gente nasceu, eu e os meus irmãos, numa família com muitas dificuldades, muitas. E essas dificuldades trouxeram algumas sequelas para a nossa vida, mas também nos ensinaram a sobreviver no mundo. O meu pai era feirante lá em Vicente de Carvalho, perto de Guarujá, dentro de Guarujá. A gente morava num loteamento que foi a oportunidade do meu pai comprar aquela casa, ou aquele terreno, né? Só tinha 2 casas, a quilômetros uma da outra, e uma delas era a casa do meu pai. E a gente passou muita dificuldade, porque não tinha água, porque não tinha luz. A gente tomava banho de canequinha, de encher uma bacia de água e tomar banho de canequinha, porque nem chuveiro tinha, não tinha água. Eu tinha que caminhar com o meu pai 7, 8 quilômetros, empurrando um barril de carvalho. A minha alegria era puxar aquele barril de carvalho vazio, claro, né? Porque quando ele vinha cheio de água, era difícil. Às vezes o gancho que a gente usava para empurrar aquele barril de carvalho, ele escapava e o barril escorregava, caía numa vala, era um problema para poder tirar aquilo ali. Não bastasse tu ter que caminhar quilômetros atrás de água. Energia elétrica, nem se fala. Era candeeiro, lampião, feito de querosene. E a gente só usava aquilo até umas 8, 8h30 da noite para não gastar querosene. Meu pai era feirante, vendia aviamentos, linha, agulha. Quase não dava para sustentar a família. Hoje em dia, as pessoas reclamam porque não tem o que elas gostam de comer. Na minha época, eu lembro que a gente não tinha muita mistura para colocar no prato. Carne, opções de carne como se tem hoje. Fora que meu pai ficava muito nervoso, tinha um comportamento violento com a gente. Às vezes, eu não sei se ficava desanimado ou não, com as dificuldades e descontava na gente. Foram muitas dificuldades. Quando a água encanada chegou, a gente tinha um cano de água fria. Eu e meu irmão pegou uma lata de goiabada, fez uns furos e a gente brincava de tomar banho de chuveiro. Era um banho até mais demorado, que também dava briga. Olha, a conta da água vai explodir com esse banho de vocês. Aí tinha vezes que a água estava mais forte, passava direto pelo cano, caía por cima do nosso chuveiro de lata de goiabada. Quando é que a gente ia pensar em ter um carro? Eu já cresci com aquela ideia, e isso serve também para as pessoas que dizem que têm dificuldades para dirigir, para acreditar nelas próprias, porque cresceram ouvindo que não iam dirigir.
cresceram ouvindo que dirigir não era para eles, que eles nunca iam conseguir dirigir, porque cresceram ouvindo que não eram capazes, que não podiam, esquece a ideia de carro. Durante muito tempo, essa era uma crença limitante na minha família. A gente se limitava a andar de carro, que a gente chamava os tios ricos que tinham carro. Era uma época muito difícil de ter carro. Hoje em dia, qualquer um pode ter um carro. Tu encontra carro do tamanho de todos os bolsos, né? E a gente cresceu ouvindo isso. Ninguém acreditava que pudesse ter carro. Mas dirigir para mim, desde criança, desde pequena, era um sonho de liberdade, era um sonho de independência, era um sonho de capacidade, era um desafio. Quando eu fiz 18 anos, eu me mudei de Vicente de Carvalho para Blumenau. Tinha uma prima rica que morava lá e disse: olha, vem ficar aqui, porque tu é uma pessoa tão inteligente, Márcia, não tem oportunidade aí no lugar onde tu mora, a violência está muito grande. E eu vim. Então pensa na dificuldade que era uma filha até então super protegida, super reprimida, e de repente eu mudo de estado, eu mudo de cidade, eu mudo de cultura, uma cultura totalmente diferente, entrando em choque. Eu lembro que Blumenau era muito mais conservadora em 1985, quando eu cheguei lá. Então, aquela pessoa que vivia na praia, né, em Guarujá, toda queimadinha do sol em qualquer época do ano, short, camiseta, um chinelinho. E uma vez eu entrei num restaurante, assim que cheguei em Blumenau, entrei num restaurante popular, nem era aquilo tudo de restaurante não. E não me deixaram entrar, porque eu estava de chinelo, de camiseta e de short. Me olhavam espetado, sabe? Me olhavam diferente por causa disso. Por eu parecia um ET, uma pessoa diferente. Era no tempo que chamavam qualquer pessoa que chegava na cidade de forasteiro. Forasteiro tem que ir embora. Peguei toda essa época de preconceito, sotaque diferente, preconceito por causa de um monte de coisa. E ainda assim, era a minha única chance, aquela cidade, de trabalhar, de estudar, sonhar com a universidade. Tão difícil para mim, olha isso, para que essa pressa? Hein, cabeça de fralda? Fica forçando os outros motoristas lá na frente, bate. Tudo difícil para mim, gente. Era qualquer outra pessoa no meu lugar ia se conformar, tamanhas eram as dificuldades. Muitas. Eu paguei um preço muito alto, muito caro. Eu vi minhas dificuldades sendo outras e se multiplicando e sendo talvez até maiores do que aquelas que eu vivia naquele lugar tão pobre, tão humilde que eu morei, tão violento. Eu lembro que, apesar de todas as dificuldades, eu realizei sonhos extraordinários. E foi depois que eu superei o meu medo de dirigir. Eu tinha medo de dirigir por uma série de motivos. Diziam que eu ia bater, diziam que eu ia trocar pedal, diziam tanta coisa. Eu, com medo de entrar na autoescola, acabei entrando só aos 42 anos. Foi uma época muito difícil para mim. Mas apesar disso, eu realizei os meus sonhos, eu não parei de sonhar. E o principal, eu não fiquei só sonhando. Vocês já vão entender onde entram os meus filhos da direção. Eu sonhei o tempo todo
e eu buscava realizar. Eu realizei o sonho de dirigir aos 42 anos. Realizei o sonho da graduação. Eu realizei o sonho de 2 especializações. Eu realizei o sonho de ensinar a dirigir, primeiro, de aprender a dirigir de um modo diferente do que se ensina por aí com o método tradicional. Dificuldades, nossa, era só o que eu tinha. Eu já nasci com todas as dificuldades. Aos 6 meses de idade, eu fui desenganada pelos médicos. Aliás, só tinha um médico na cidade. A gente vinha de Vicente de Carvalho para Tijucas, uma cidade no interior, cidade dos meus pais, e era área rural, e era muito difícil viver daquela forma que a gente vivia. E aos 6 meses eu tive desidratação. E essa menina já pode preparar aí o enterro dela, porque tá pele e osso, vomitando direto, revirando o olho. Meu avô pegou uma carroça, botou minha mãe em cima, minha mãe comigo no colo. O único médico da cidade estava em Porto Belo, na Costa Esmeralda. Ele ia ficar 15 dias no mar pescando. Eram as férias dele. E de barco ele ia, de praia em praia, ia pescar. De uma praia ia para outra, até onde ele tinha casa de praia. E eu lembro que eu cheguei assim no último minuto, aos 59 do segundo tempo, digamos assim. E aquele cara salvou a minha vida aos 6 meses de idade. E eu sou imensamente grata, e morreu muito novo. Aquele médico morreu muito novo, mas salvou a minha vida. Depois as dificuldades da pobreza, de não ter água, de não ter luz. A luz era de lampião. Às vezes entrava uma perereca, grudava na parede, entrava morcego. A gente morava no meio do mato. As dificuldades do meu pai para sustentar a casa, sustentar a família. A mudança de emprego do meu pai, diferente, foi trabalhar numa empresa de ônibus como marceneiro. Ele teve que aprender novas profissões. Ele teve que aprender outras coisas, trabalhar como marceneiro, como carpinteiro, colocador de para-brisa de ônibus, vedar aquele para-brisa de ônibus, trocar o amadeiramento dos ônibus. Tem muita coisa que é de madeira nos ônibus, eu não sabia, fui aprender com meu pai. Meu pai, com tantas dívidas e tanta dificuldade, foi assaltado mais de uma vez, acabar de pegar o pagamento, sabendo que aquele pagamento está todo comprometido, com as dívidas, com as coisas, e um cara te assaltar. E meu pai quase morrer. Foram muitas dificuldades, muitas. Mas eu tô aqui, eu tô dirigindo. Esse aqui é o carro de transmissão automática da Maria. Não pensem que é só colocar no D de drive que o carro faz sozinho, não faz. Carro de transmissão automática tem um pedal diferente, tem um pedal maior, tem um pedal, o pedal do freio é um mini aceleradorzinho na ré, nas manobras. O jeito, a dinâmica de pedais é diferente. E se tu não treinar volante, tu faz conversão aberta, fechada. Se tu não treinar noção de espaço, tu sai batendo nas coisas. É assim que funciona. Tem que treinar, o treino é para todo mundo. Todo mundo mesmo. O treino é para todo mundo. Não vamos para lá. Vamos por aqui. E, gente, foram tantas as dificuldades. Talvez mais até, num tempo muito mais difícil do que hoje em dia. Mais dificuldades. E a gente vê pessoas que têm também as suas dificuldades, mas que não são tantas como era antigamente. Era mais difícil. Eu sou do tempo que não tinha celular, que não tinha internet. E quando eu pude ter o celular com câmera, nossa, dá uma olhada nos primeiros vídeos do canal. Hoje em dia quase tu não enxerga nada.
e apareceram os meus filhos do volante, no momento da minha vida em que eu também tive dificuldade para aprender a dirigir. Foi outro pau da goiabeira. Eu tive que escolher, ou eu comia, ou eu pagava a internet para fazer um intercâmbio e aprender a dirigir com os melhores instrutores do mundo em outro país. Eu tinha que escolher. E aí, naquela época em que eu estava aprendendo a dirigir, eu já estava habilitada, mas o carro parado na garagem, levando o toco de todo mundo na internet. Quando eu pedi ajuda para dirigir, as pessoas mandavam eu caçar o que fazer, que era uma vergonha, que tinha acabado de sair da autoescola e nem sabia dirigir, que eu tinha que ir aprender. E aí eu tinha racionado por dia uma colherinha de arroz e uma salsicha. Eram 2 colherinhas de arroz e uma salsicha. Se eu resolvesse comer 2 salsichas, no outro dia eu ia comer só arroz. Ou se eu resolvesse comer um pouquinho mais de arroz, no outro dia eu ia comer menos. Mas eu tinha um objetivo. Tudo que eu tive na vida eram dificuldades. E se eu ficasse parada lá chorando, eu não ia sair do lugar. Eu lutei muitas vezes com a tristeza, eu lutei muitas vezes quando senti a depressão chegando. Eu tinha que fazer por mim. E eu dizia, não, eu não vou cair nessa pilha, eu não vou cair nessa. Não vou. Porque se eu deixar a depressão me pegar, se eu deixar as recaídas me pegarem, se eu deixar, eu não me levanto mais. E eu não vou ficar aqui baixando cabeça para dificuldade. Mas não vou mesmo. Mas isso eu me recuso a fazer. Nem que seja a última coisa que eu faça. Caramba, eu quero dirigir? Isso é comportamento de quem quer dirigir? Ficar se lamentando pelos cantos, Márcia? Levanta essa cabeça. Eu não podia pagar instrutor para habilitado, e hoje eu entendo que não ia resolver o meu problema, porque é o mesmo ensino tradicional da autoescola de jogar no trânsito. Eu precisava entender o que eu estava fazendo. Eu não queria, muita gente, eu vou pagar umas aulas aqui, tu vai para o trânsito. Te joga no trânsito, tu não entende pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, onde o teu carro começa, onde o teu carro termina. Tu não entende para aprender mesmo, para fazer isso aqui que eu tô fazendo. É muito difícil. Isso, belo lugar para tu correr no meio dos carros. Gente, eu tive que superar tudo e eu conto essas coisas para vocês como uma mãe conta histórias da vida dela para um filho. Só que são os meus filhos da direção. Os meus filhos que muitos eu já consegui ajudar a encaminhar na vida. Porque hoje eles estão dirigindo, mudaram de categoria de habilitação, estão dirigindo ônibus, caminhão, carreta, bitrem, tudo que tem aí eles estão dirigindo. Outros estão trabalhando de motorista de aplicativo, de motorista de gente rica, de motorista particular, motorista VIP. E é um orgulho para qualquer pai, qualquer mãe, quando tu vê um filho encaminhado na vida. Um filho que faz por ele, que se autossustenta, que consegue se sustentar, se manter. Um filho que diz, mãe, pode ficar tranquila, porque eu sei caminhar pela vida. E para toda mãe que ensina um filho, principalmente um filho a dirigir, saber que o carro vai ser uma presença constante, saber que um carro vai fazer a diferença, que dirigir vai fazer a diferença, porque às vezes a pessoa não tem carro e ela está dirigindo o carro de outro, o carro de uma empresa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, meus filhos da direção, porque mesmo que vocês não me aceitem,
como uma mãe da direção, cada vez que você vem no meu canal, assiste um vídeo curto, um vídeo longo, cada vez que você aprende alguma coisa comigo, cada vez que você deixa um like, que você compartilha um vídeo meu, você está aprendendo alguma coisa, porque você gostou, porque você está aprendendo e talvez nem tenha se dado conta, né, da grande mãe que eu procuro ser para vocês. Então, como a mãe da direção, que quer ensinar os seus filhos a caminharem pela vida, no meu caso eu quero ensinar a dirigir pela vida, pela via, eu tenho um recado, é o que eu tento ensinar para as minhas meninas, independente da idade. Se tem 18 e entrou no processo de habilitação agora, se tem 30, 40, 50, 60, 80, eu procuro ensinar para as minhas meninas. Sejam fortes e corajosas. Sejam mulheres fortes. Não sejam mulheres pamonhas, aquela coitadinha pamonha que ouve qualquer não da vida e já começa a chorar e quer desistir diante da primeira dificuldade. Para de viver com a ilusão de que tudo é fácil. Para de viver com a ilusão de que você está aprendendo alguma coisa que nunca fez na vida antes e não vai errar. Eu vou desistir porque eu não consigo ser perfeita. Ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita. Nem na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha forma de ensinar, não existe perfeição. Aquele que quer ser perfeito vai experimentar arrogância. E a arrogância é o prenúncio da queda. A gente não pode ser arrogante se quiser dirigir. Para as minhas meninas, eu digo, vocês são mulheres, são fortes. Vocês são muito fortes. Mulher é bicho forte, como diz a Maria. A gente suporta muita coisa. A gente tem filhos que nasceram da gente, que nasceram do nosso coração e que nasceram da direção. A gente tem esses filhos para educar, esses filhos para a gente orientar, para a gente encaminhar. E mais tarde, meninas, vocês terão seus filhos. E eu, enquanto mãe da direção, vou ficar muito feliz quando vocês puderem ensinar aos seus filhos a como serem cidadãos, a como serem respeitosos, a como caminharem íntegros e honestos pela vida. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem ensinar os seus filhos a dirigir também. Como uma grande mãe que também sabe dirigir. Mulheres fracas que choram por qualquer coisa tá chorando. Ai, eu vou desistir. Ai, não é pra mim. Ai, aconteceu uma coisa na minha vida. Meu namorado me deixou, meu noivo acabou o noivado, meu marido me traiu, foi embora com outra pessoa. Se a pessoa saiu da sua vida, começa a entender que tem coisas que você não perde, você se livra. Se a pessoa sai da tua vida é porque ela não quer estar lá do teu lado. Então se a pessoa não quer, deixa ir embora. Dói muito mais você tentar ficar segurando uma corda, vai machucar a tua mão, vai cortar a tua mão, vai ter uma hora que você não vai aguentar e vai soltar essa corda ou vai se automutilar. Para você que vive um relacionamento tóxico, viu, minha filha da direção? Aquele marido que é machista, que acha que mulher não pode dirigir, mulher não foi feita para dirigir, mulher tem que ficar pilotando fogão. Infelizmente, em pleno século XXI, em pleno 2023, você ainda ouve homens dizendo esse tipo de coisa. Minhas filhas da direção, vocês nasceram para dirigir a vida e o carro de vocês. Então, acordem para a vida e para a força enorme que vocês têm dentro de vocês. Tomei uma paulada da vida, vou erguer a cabeça, vou correr atrás. Chora mesmo, mas chora até secar. Chora aquilo que tem que chorar, mas vai para cima.
não atrasa a tua evolução na vida, porque isso vai te custar muito caro. Não se submeta a pessoas que não gostam de você, a pessoas que não te têm nenhum apreço, a pessoas que te desrespeitam, que te tratam mal, e faça como a sua mãe da direção. O que você faz quando te tratam mal? Eu me trato bem e vou embora. Eu não fico tentando forçar pessoas a ficarem do meu lado. Não quer ficar do meu lado? Tchau e bênção. Por mais que eu sofra, vai embora. Segue teu caminho, porque eu vou seguir o meu. E você já experimentou fazer coisas para você? Já experimentou fazer coisas para você? Cozinhar para você, se arrumar para você, aprender a dirigir para você. Tudo tem que ser para você primeiro, porque se você não tiver de pé, você não vai conseguir ajudar outras pessoas e nem os teus filhos, seja de coração, seja dos que nasceram de dentro de ti, sejam os filhos de volante. Não sejam mulheres fracas, mulheres pamonhas, que acontece qualquer coisa, começa a chorar, o mundo vai acabar. Leiam os sinais da vida, dirijam sim para vocês. Vocês sempre admiram as mulheres mártires, heroínas. Vocês estão sempre admirando, quando na verdade vocês também são heroínas no dia a dia, com todas as dificuldades que tem. E é isso que eu tento ensinar para as minhas meninas. Não deixa ninguém tocar em você, seja por abuso, seja para te bater, para te punir, porque você não trocou pai por marido. Você é muito especial, você é muito forte. Marido não é seu pai, não inverte papel. Você é uma pessoa única, você é individual e você tem uma riqueza incrível. Você não nasceu para ser metade da laranja de ninguém. Você não tem cara de laranja, não te vejo como uma metade de laranja. Ai, minha cara metade. Metade de uma cara do outro. Ai, a minha outra metade de cima ou de baixo. Você não é metade de ninguém. Você não vive de migalha. Você é inteira. Você é a metade do outro. Qual metade? De cima ou de baixo? Para com isso, né? Você é por inteiro, você é íntegra. E você não vai deixar ninguém pisar em cima de você. Você não vai deixar ninguém dizer que por ser mulher você não vai dirigir, porque é um dom. Você não vai deixar ninguém. Ninguém. Seja da tua família, seja uma pessoa que não sabe ensinar e se diz instrutor, seja quem for, até uma outra mulher, você não vai deixar. Você vai ter que aprender a caminhar como uma mulher forte na vida, capaz, acreditando em você, muito capaz, capaz demais de mudar a tua vida, de mudar a tua história, capaz de aprender a dirigir, capaz de aprender tantas outras coisas como você vem aprendendo na vida até agora. Para os meus filhos do volante, os guris, os meninos, gurizada, sejam homens de verdade. Ser homem, o que diferencia um homem, não é uma torneirinha, não é uma torneirinha grande ou pequena, não tem nada a ver. É a atitude. Sejam íntegros, aprendam desde cedo e ensinem os seus filhos, os meus netos do volante, ensinem os seus filhos a respeitar as mulheres, a respeitar as mães, a respeitar as irmãs, a respeitar as vizinhas, qualquer mulher, porque eles precisam ser homens para caminhar como homens na vida. A coragem de um homem não está de enfrentar o outro numa briga, não. Como homens, aprendam a não ter preconceito, principalmente com mulheres ao volante, sendo você mais tarde um instrutor ou não, sendo apenas um homem na vida de uma mulher e de outras mulheres. Eu procuro ensinar os meus filhos do volante da mesma forma que os pais ensinam os filhos que estão nascendo e caminhando pela vida. Eu procuro ensinar os meus filhos
do volante para muitos deve parecer uma pretensão. Nossa, Márcia, querer ser mãe de todo mundo é assim, é dessa forma que eu procuro ensinar, é dessa forma que eu procuro marcar a vida de motorista de quem chega ao meu canal para aprender a dirigir. Como se eu ensinasse os filhos que a vida me deu. São meus filhos do coração, são os meus filhos motoristas, as minhas filhas motoristas. E eu sempre procuro deixar algum tipo de aprendizagem. Um filho, um bebê, quando nasce, ele ainda é pequeno, precisa de cuidados. Eu procuro dar esses cuidados, cuidando do emocional desses filhos grandes, ainda começando como bebês na direção. Depois é que a criança senta, fica mais firme, conforme ela vai entendendo que ela vai ter dificuldades para aprender a dirigir, mas que elas têm alguém que cuida delas, alguém que está disposto a cuidar se eles permitirem. Depois, próximo passo é engatinhar. Vai engatinhando, vai tentando se levantar, vai tropeçar nos primeiros passos, como uma criança. E eu tenho certeza que tem muita mãe aí de filho grande que está lembrando quando eles eram pequenininhos, a bagunça que eles faziam, o tanto que derrubavam de coisa, aqueles que andavam no andador para ajudar, né, a andar rápido. E logo depois começar a caminhar, os passos são tortos, vão se tornando firmes, até que conseguem caminhar com firmeza pela vida de motorista. É assim, esse canal tem mais de 4.200 vídeos e ainda tem uma quantidade pequena de inscritos, de likes, de compartilhamentos. Esse canal acabou se tornando a minha vida e diante de tantas dificuldades, vocês pensam que eu não sofro preconceito por etarismo? Pela minha idade? Pela cor do meu cabelo? Pelas rugas que eu tenho no meu rosto? Que são meus troféus da vida? Olha, eu tenho um monte de pé de galinha. Isso mostra que eu sou uma pessoa feliz, que eu já ri muito, muito, muito mesmo. Uma pessoa que não tem pé de galinha não ri. Porque quando a gente ri, essa musculatura aqui, ó, ela começa a dobrar. Eu sofro preconceito por ser mulher, por dirigir, por ensinar a dirigir, por fazer o trabalho que eu faço, pela inovação pedagógica que esse trabalho quer trazer para as pessoas. Sim, meus amigos, sim. Preconceito de todo tipo. Dificuldades, todo mundo vai ter. Problema, todo mundo vai ter. Você não é o único que tem dificuldade, você não é o único que tem problema. E é como se eu dissesse, meu filho do volante, prepare-se para a vida, não seja um bebê chorão. Na primeira dificuldade vai querer desistir. Tá achando o quê? Que o examinador tem que ser do jeito que você quer? Tem que ser bonzinho, te pegar no colinho, dar bom dia, dar sorrisinho, tampar suas faltas? Ai, vou fechar o olho, fazer vista grossa, não deu um monte de seta. Quando for dirigir pela primeira vez, já bate na primeira, porque não vai se importar com uma coisa tão importante quanto seta. Muitas vezes, meus filhos do volante, a gente acaba colocando lente de aumento sobre as dificuldades. Muitas vezes vai acontecer isso. E o que eu quero é que vocês continuem comigo nessa escola para motoristas em formação. Nessa escola para formar motoristas. E não só isso, não. O mais importante aqui não é a aula prática. O importante aqui é também acolher emocionalmente, trazer uma mensagem para vocês, dizer para vocês, olha, você precisa aprender bem mais. Meninos, meninas, guris, gurias, não sejam assim. Ai, tem um problema, vou morrer. Tenho uma dificuldade, não consigo resolver, vou ficar aqui chorando, quero desistir no meio do caminho se não é do jeito que eu quero. Eu não quero formar filho do volante mimado, porque o trânsito não vai mimar você. Deixa eu te ensinar de um jeito que você vai aprender.
passo a passo, te pegando pela mão, como se pega um filho pela mão, e ensinando a caminhar pela vida de motorista, ensinando para esse filho, trazendo para esse filho a experiência de uma mãe do coração, de uma mãe do volante, que ao longo da vida só soube o que era dificuldade. E isso me tornou mais forte. Isso me tornou uma mulher com cicatrizes, invisíveis inclusive, cicatrizes daquela que ninguém vê. E algumas ainda sangram e doem todos os dias. Mas eu não tenho outra alternativa, a não ser seguir em frente. Continuar sendo mais forte para continuar existindo na vida desses filhos do volante que eu quero tanto ajudar, que eu quero tanto encaminhar, que eu quero tanto formar para a vida. Aprendam comigo enquanto eu estou viva. Depois eu não sei o que vai ser desse canal, se alguém vai tocar esse canal, se ele vai ficar ocioso, parado, até o YouTube acabar com ele. Aprendam. A hora é agora. Eu quero ser a mentora de vocês. Eu quero ajudá-los com todas as dificuldades, mesmo não conhecendo, mas sempre tratando vocês como os meus filhos do volante, para que vocês saibam que não estão sozinhos. Ninguém está sozinho. Enquanto eu estiver com vocês, eu também não vou estar sozinha, me sentir sozinha. Enquanto vocês estiverem comigo, vai ter a esperança de que vocês vão aprender de um jeito muito diferente do método tradicional, das tremidinhas, da contagem de voltinha em volante, da vibração de volante, dessas coisas antigas, arcaicas, que daqui a um tempo, e não, eu acho que não vai ser tão próximo não, talvez eu nem esteja mais nesse plano aqui, nessa vida, quando as pessoas começarem a dar importância ao que eu já estou há anos na estrada, dizendo, tentando fazer e tentando melhorar na vida das pessoas, que é oferecer um ensino e uma aprendizagem que elas entendam e que isso faça diferença na vida delas. É assim que eu educo os meus filhos, é assim que eu quero ensinar os meus filhos para a vida e para o volante. Quero agradecer a cada um por estar aqui, por estar nesse canal, por acreditar e confiar no nosso trabalho. É assim que eu quero ensinar os meus filhos do volante, mas também com algum ensinamento para a vida. É uma forma de eu superar, inclusive, outras dificuldades. Dificuldades até para se manter, para viver, para pagar conta. Dificuldade para dirigir eu não tenho mais. E as outras dificuldades a gente supera. Desafios forjam o nosso aço. Se você não aceita desafios, você não evolui. Quem não se envolve, não se desenvolve e não se torna motorista. Sejam bem-vindos, meus novos filhos do volante. E contem comigo, como vocês podem contar, como uma mãe generosa, mas muito pé no chão, para ensinar a vocês o que vocês precisam saber para sobreviver no mundo dos motoristas e num mundo tão conturbado como hoje, né? Obrigada por estarem aqui. Que Deus os abençoe, meus filhos do volante. E contem sempre comigo. Sempre contem comigo. Até a próxima.